Você falou na sua manchete, Arnaldo, que talvez a renúncia esteja mais perto. A gente vai falar sobre os outros pontos da investigação aqui, mas é bom tocar já nesse assunto, porque isso agora implica diretamente ao que vai acontecer com o clube, né? Pois é, né? Assim, desde a primeira denúncia, talvez a gente possa firmar a denúncia do Camarote, que em tese ainda não envolvia diretamente o Casares, o governo dele moralmente ruiu, né? Ele não tem mais credibilidade alguma. Agora, se a gente for juntar as denúncias, tem o Camarote, tem esse depósito direto na conta do Casares, tem os 11 milhões numa espécie de rachadinha. Então a gente tem 1000 coisas envolvendo e um principal responsável por esse governo, que tem nome e sobrenome, Júlio Casares. Como os companheiros disseram, são investigações que demandam tempo. Elas estão ainda num processo. Outras coisas vão surgir. Não é de uma hora para outra que a polícia ou o Ministério Público vai conseguir reunir todas as provas contra os acusados e tudo mais. E diante desse quadro, que não é inédito na política do São Paulo e também não é inédito na política de clube brasileiro, tudo indica, na minha opinião, que hoje à tarde, na reunião do Conselho Consultivo, que é o órgão que recebe, antes do Conselho Deliberativo, o pedido de renúncia do Casares, ou o pedido de impeachment, melhor dizendo, do Casares, por parte daquelas 50 e tantas assinaturas, esse conselho consultivo, que é uma espécie de reunião de notáveis, sabe, Tironi? Ex-presidentes e tudo mais, tudo indica que na casa, no escritório, ou no escritório do Ives Gandra Martins, que é uma espécie de conselheiro, braço direito do Casares, de notório saber jurídico, o Conselho Consultivo indica ao Casares a sua renúncia. Para quê? Para que ele se defenda na esfera jurídica, policial das acusações, enquanto São Paulo tente sobreviver à parte disso. Foi muito parecido com o que aconteceu em 2015 com o Carlos Miguel Aidar, outro presidente do São Paulo, acusado de diversas situações e que, ainda sem conclusões jurídicas, foi, para evitar o processo de impeachment, votação e desgaste, foi indicado a renunciar em 2015. Curiosamente, Tironi, a reunião da renúncia do Aidar em 2015, vai fazer 10 anos, também foi no escritório de outro grande São Paulino do meio jurídico. Não o Ives Gandra Martins, mas o Maris de Oliveira, né, que era outro grande advogado São Paulino e tudo mais. O que não falta no São Paulo são advogados influentes e que muitas vezes sugerem alguns caminhos para que os envolvidos possam se defender com um grande corpo na esfera extra-campo, digamos assim, e o clube consiga uma outra saída, né? E eu imagino que depois da denúncia dos companheiros, essas duas matérias de hoje, a reunião que já estava marcada para hoje à tarde, e que, obviamente, como Casares se defendeu em nota na matéria de hoje, já sabia dessas acusações, que ele acabe cedendo e renuncie ao cargo de presidente do São Paulo. É o que mais é o mais provável que aconteça nesse momento. Vale lembrar, isso é sempre bom falar, que em relação ao Carlos Miguel Aidar, 2015, o que acabou acontecendo? Ele renunciou, foi substituído pelo então presidente do Conselho Deliberativo, que era o Leco, que depois de um governo de interino foi eleito presidente do São Paulo mais tarde, certo? E o Carlos Miguel Aidar foi absolvido das acusações anos depois na esfera jurídica. E o que aconteceu com o Carlos Miguel Aidar? Ele não foi punido
nem na esfera jurídica e nem na esfera do clube associativo do São Paulo. Ele voltou a fazer parte. Ele, inclusive, é membro do Conselho Consultivo que vai analisar o caso Casares hoje à tarde. Então, como é que você gosta de falar, Tironi, lá naquela expressão que o Casares usava nos meandros são paulinos? Intracorporis. Isso. É muito provável que aconteça a mesma coisa, que o Casares, não quero renunciar, seja convencido a renunciar nas próximas horas. Eu vou passar a bola já para o Rodrigo, mas o Pedro tem uma informação, né, Pedro? Sobre isso que você falou, Arnaldo, a gente tem 2 bastidores, né? O primeiro deles é o vice-presidente do São Paulo, que é o Arri Massi, se escreve Harry, mas se pronuncia Arri. Ele foi colocado ontem, a gente tem essa apuração, eu ouvi isso, o Gabriel Sá também ouviu, numa espécie de sobreaviso. Ligaram para ele, perguntaram, você está em São Paulo, você vai tá por aqui. Essa é a primeira informação. Volta aí das férias que talvez a gente precise de você. Mas... Sobe a serra, por favor. Eu falei ontem também com a defesa do Júlio. E eles falaram, o Júlio vai enfrentar isso, tanto no conselho como na esfera criminal. E ele vai enfrentar isso até o fim. E o segundo bastidor, o Arnaldo lembrou muito bem da gestão Aidar. A gestão Aidar, ela terminou em 2025, mas em 2019 ela foi parar no Ministério Público. O Ministério Público quebrou o sigilo de dirigentes e identificou, através do escritório de advocacia, que saía dinheiro do São Paulo e voltava desse escritório para dirigentes do São Paulo. O que aconteceu? O São Paulo foi convidado a ser assistente de acusação nesse processo. E o São Paulo recusou esse convite e peticionou no processo defendendo os dirigentes, falando: reconhecemos esses pagamentos e eles não são criminosos. O escritório que fez essa petição é um escritório que defende o São Paulo há anos, chama Yokoi Advogados. O São Paulo ontem se habilitou no inquérito, esse que investiga o Júlio Casares, com uma petição do Yokoi Advogados, que é o mesmo escritório que acompanhou aquele caso. Então vale a gente observar para ver como a instituição São Paulo vai reagir a essa investigação. Talvez desta vez o clima seja pior para ter uma passada de pano geral. O programa da Globo lá, Vale a Pena Ver de Novo. Exatamente. Rodrigo Matos, falando em Vale a Pena Ver de Novo, outro dia eu lembrei dessa história com você, nós trabalhávamos juntos no Lance, no Rio de Janeiro, quando teve o escândalo quando começou uma série de denúncias contra o Edmundo Santos Silva, presidente do Flamengo. Você trouxe uma cacetada de informação importante, tipo dessa aqui que a gente está tendo agora do São Paulo. Acabou que o Edmundo Santos Silva caiu e assim foi. A gente lembra bem dessa história. Onde eu quero chegar? O novelo está sendo puxado e cada dia tem uma história nova. Está ficando muito difícil para o Casares e para a administração dele, né? Tironi, primeiro eu queria tirar uma dúvida com o Danilo e com o Pedro aqui, porque me parece que tem uma contradição aqui. O Casares, ele tem um documento aqui dizendo que ele justifica o recebimento ao seu banco com recursos em espécie do São Paulo referente à bonificação dos campeonatos. Ou seja, que alguma parte do dinheiro em espécie que ele recebeu teriam sido prêmios do São Paulo por campeonatos. Só que o São Paulo diz que nada da contabilidade dele, dos 11 milhões que saíram do clube, tem a ver com os depósitos investigados em relação ao presente. Então, o dinheiro da bonificação do São Paulo, do Casares, saiu de onde exatamente? Se não tiraram dinheiro do São Paulo, mas era a bonificação do São Paulo. Eu acho que esse documento aí esse documento que vocês puderem explicar melhor o que é exatamente, se é uma explicação do Casares para o banco dele e tal, como é que é, mas me parece que tem uma contradição entre as duas, entre a informação do São Paulo e a informação que o Casares eventualmente deu ao banco dele. Sim, essa informação ela consta do relatório, né, de inteligência financeira do COAF como uma justificativa que o Casares teria dado ao seu banco. Ao banco. É uma coisa que foi informada pelo banco ao COAF. Concordo que existe uma contradição, mas a resposta a gente não tem nesse momento, né? É uma coisa que precisa ser investigada e entendida. Isso consta ali, de uma forma bem pouco detalhada e breve, como uma justificativa que o Júlio teria dado ao seu próprio banco para justificar
esses depósitos especificamente ali em 2023, 2024. Normalmente quando tem alguns movimentos suspeitos, o banco às vezes liga, às vezes questiona, fala, o que é isso aqui, de onde vem, você precisa justificar. E aí o Casares justificou assim, só que é o que o Rodrigo falou, é uma contradição, né? Se o São Paulo diz, se 1,5 milhão não tem nada a ver com o dinheiro do São Paulo, tá bom, mas então vem de outro. Se é de bonificação, se o próprio Casares disse para o banco, é uma contradição que, como disse o Pedro, a gente vai ter que esperar para ver o que a polícia vai concluir. Pelo estatuto, acho que não pode. O presidente, salvo engano, não pode receber bonificação para além do seu salário, a não ser que isso seja aprovado por conselho de administração, é uma coisa que precisaria analisar, mas acredito que pelo estatuto isso não seja permitido. Bom, a defesa do Casares... Diga, Rodrigo, fala. Não, é bem comum em clube de futebol o presidente receber bonificação por campeonato, né? Assim, em geral, recebe do diretor de futebol para baixo, né? O departamento de futebol é premiado. Teria que seria parecido a corporações de bolsa, que o cara tem um lucro maior e aí o presidente é remunerado. Eu não lembro de nenhum caso de um presidente receber premiação. E outra coisa que eu ia perguntar também para vocês, porque eu acho que aqui o mais importante é a gente ter o máximo de informação possível, né, desse caso, é que o Casares justifica, né, o dinheiro dele, porque ele fala, nosso constituído desempenhou e exerceu funções de alta direção na iniciativa privada com boa remuneração. O Casares, eu acho que foi executivo do SBT, né, se eu não estiver enganado, né? E da Record. O SBT pagava em dinheiro o Casares, porque para ele justificar, assim, que iniciativa privada que paga, assim, o clube de futebol a gente já está achando estranho, mas que iniciativa privada exatamente que paga em dinheiro atualmente um alto executivo? Chegou aqui uns 500 pau da sua bonificação e tal. Fora que ele não é mais executivo dessas empresas, né? Além disso. Não, e o principal disso tudo... Mas que tivesse um resquício e tal, eu não sei. Essa explicação, pelo menos dos empregos dele anteriormente com o executivo em relação a pagamento em dinheiro vivo, não parecem fazer muito sentido. Estou falando aqui muito, esperando as explicações posteriores que eles estão dizendo que vai ter o lastro aí. Mas, Tironi, entrando no que você falou da questão política, eu acho que a gente tem vários casos. Esse caso do Flamengo, que a gente citou ali atrás, até eu acho que não é o melhor, eu acho que eu citaria o caso que tem investigação policial, porque a policial, quando você tem uma investigação de jornalistas, elas são muito boas, bababá e tal, mas elas têm limites. E as policiais não têm limites, porque eles têm acesso a uma quantidade de informação que o jornalista não tem. E aí eu citaria, por exemplo, o caso do Corinthians, quando foi investigado pela Polícia Federal, e embora não tenha dado nada depois judicialmente, começou a sair todos os grampos da época do Alib, de como ele conversava com o Berezovski, que foi uma coisa que eu cobri bastante, né? Tive acesso a todos esses documentos, e como foi revelando ali que dinheiro de jogadores eram pagos no exterior. Começa esse novelo e você, de fato, não sabe como acaba. Naquele caso, abalou tanto o Corinthians que o Corinthians acabou rebaixado naquele ano. Né? Se a gente lembrar, foi inclusive simultâneo. Enquanto teve a investigação do Corinthians, o Andrés foi eleito, aconteceu a investigação da Polícia Federal e o clube, no meio desse turbilhão todo, não conseguiu se recuperar de uma campanha ruim e foi rebaixado ao final de 2007. Então, eu acho que assim, essas coisas de investigação policial, elas conseguem ir mais adiante do que o que você tem uma parte de jornalismo. E eu acho que quando isso que o Pedro fala sobre, é o mesmo escritório de criminal que da outra vez não quis levar adiante o caso do Aidar. Talvez seja o caso do Ministério Público, dependendo de quanto tiver embasado, mais para frente, conseguir das investigações, pleitear uma intervenção no São Paulo, porque não me parece que ninguém queira apurar e resolver nada dentro do São Paulo, né? O grupo, o conselho consultivo, o conselho deliberativo, ninguém parece estar muito interessado em apurar a fundo o que aconteceu nesse caso, né? Agora o que é opinião, não é informação. Vamos lá. O Douglas Schwartzman, que teve envolvimento no caso do Aidar lá atrás, estava de novo agora envolvido na diretoria do São Paulo, diretor da base do São Paulo, e de repente se vê envolvido no esquema do camarote, no áudio que foi vazado lá, e tem lá a frase dele célebre que virou faixa: eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou.
O próprio Aidar, que lá atrás foi provada a questão dele, está no Conselho Consultivo. Então é muito isso do que o Rodrigo falou, né? A gente vê um ciclo se repetindo, por isso que eu brinquei com vale a pena ver de novo. E agora vem o mesmo escritório de advocacia que lá atrás usou aquela manobra para falar, não, tá tudo bem, a gente teve dinheiro subtraído aqui, mas tá, por nós tudo bem. De novo, a mesma coisa. E Douglas né? era um dos réus na ação Aquele de caso, 2019, exatamente. que foi absolvido, dentre outros fatores, por causa dessa petição de São Paulo. Era o Jack. Era o Jack. Então, Arnaldo, Caso o 2000. Rodrigo fez uma comparação com a história do Corinthians lá atrás. Também tem uma comparação com a história do Corinthians recente, né? Quando a polícia entrou na história e começou a investigar, foi aí que o bicho pegou de vez pro Augusto Melo, que caiu, né? Talvez a diferença para esse caso mais recente do Corinthians seja o fato do Augusto Melo já ter sido indiciado, posso dizer rapidamente, como um dos responsáveis pela situação lá, vai de bet, em somas consideráveis, né? E a partir do momento que ele foi indiciado nominalmente, o que não aconteceu ainda com nenhum desses ilustres do São Paulo, ainda não aconteceu, pode vir a acontecer, aí a situação dele ficou insustentável, né? E ele perdeu toda a base mínima de apoio, inclusive a última, que foi a da Gaviões da Fiel, torcida organizada, que até tinha dado... se você reparar, as torcidas organizadas em alguns clubes, elas têm esse poder de martelo, né, final, né? E a Gaviões da Fiel, se surgir algo consistente envolvendo o Augusto Melo, nós seremos os primeiros a... Na verdade, foram os últimos, né? E quando o Augusto Melo foi indiciado, aí até a Gaviões foi... E ela contribuiu, sim, a Gaviões da Fiel, para que esse processo fosse acelerado e o Augusto Melo fosse retirado do poder, né? Assumiu o vice, o Stabile, ele está num governo de transição e vai ter eleição no Corinthians nesse final de ano, 2026, com o Stabile podendo até ser um dos candidatos. Mais ou menos o que aconteceu com o Leco lá atrás, quando ele entra no lugar do Aidar. Então, digamos que no processo político barra escândalos, o Corinthians já esteja numa fase além, né? E o São Paulo, eu acho que eu disse dessa situação da grande probabilidade de renúncia, porque a renúncia ela não depende dos processos de investigação que rolam paralelamente com defesas particulares e tudo mais, e com essa, como os companheiros disseram, com essa boa vontade clubística para barrar essas investigações, né? A renúncia, o cara sai de cena, como foi rapidamente. Ele pode renunciar hoje, né? E aí você monta um governo interino e o clube minimamente segue. E acho que é o que provável que aconteça, porque está muito parecido com a situação do Aidar lá atrás, como eles disseram, com vários envolvidos em comum, né? Essa é a situação. Né, Tironi, a gente não precisa só traçar paralelos com clubes de futebol que tiveram escândalos de corrupção. Com a política em geral, com o sistema em geral. Muitas vezes acontece esse tipo de situação. E até alguns termos que a gente estava usando, que eu usei aqui, termos que foram notabilizados pela política, digamos assim, não exatamente esportiva, rachadinha, caixa 2, etc. e tal, sonegação, são coisas que fazem parte, lamentavelmente, no mundo futebolístico. E agora, na minha visão, o que é mais simples, entre aspas, de acontecer no quadro político do São Paulo é a renúncia. Embora sempre o envolvido, resista, porque não deixa de ser humilhante, certo? Mas eu acho que ele, com alguns quadros muito próximos, sobretudo o Ives Gana Martins, que vai ser o cara que vai receber a reunião do Conselho Consultivo, a minha impressão é que o Casares siga por esse caminho enquanto tenta se defender em outras esferas.
Deixa eu só nomear aqui os caras que fazem parte do Conselho Consultivo. Carlos Augusto Barros de Silva, o Leco, ex-presidente de São Paulo, antecessor do Casares. Carlos Miguel Aidar também está no Conselho Consultivo. Imagina, ele vai chegar na reunião e falar assim, deixa comigo que eu sei do que vocês estão passando, né? Eu tenho lugar de fala. Fernando Tirone. Oi. Uma coisa, o Carlos Miguel Aidar, o Carlos Miguel Aidar foi presidente da OAB. Isso, exatamente. É verdade. Então, assim, não é que o Carlos Miguel Aidar é o Zé do lanche. Antes de voltar a ser presidente do São Paulo, ele foi presidente da OAB. Sim, então esses caras têm influência pra caramba na coisa, entendeu? Sem dúvida. Não, sim, o Carlos Miguel Aidar, na verdade, ele ficou manchado justamente pela sua volta ao poder e depois de tudo que aconteceu. Ele tinha sido presidente na época do Clube dos 13, lá atrás, do São Paulo e tudo mais. Fundador do Clube dos 13, Fundador né? do Clube dos 13, exatamente. Né? Um dos 3 fundadores, né? Que era São Paulo, Grêmio e Flamengo, né? Os 3 clubes líderes na época do movimento. Foi um dirigente considerado revolucionário lá atrás, nos anos 80. Bom, Fernando Casal de Rey, também ex-presidente de São Paulo. José Eduardo Mesquita Pimenta, também ex-presidente de São Paulo. Paulo Amaral Vasconcelos, também ex-presidente de São Paulo. Aliás, todos são, né? O Júlio Casares está nesse conselho aí. Ives Gandra da Silva Martins, José Carlos Ferreira Alves, Marcelo Abranches Pupo Barbosa, Milton José Neves, que não é o Milton Neves que a gente conhece, Outem Aires de Abreu Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e Paulo Planete Buarque. Essa é a turma que compõe aí o Conselho Consultivo. O que mais, Danilo e Pedro? A gente tem aí 2 membros desse conselho que são bem idosos já, né? Que é o Milton Neves, não o nosso jornalista, e o Planete Buarque. Eu não sei se eles vão participar da reunião, não sei se eles vão votar, mas pensando aí um pouco do que eu conheço da política do clube, eu vejo que tem 2 pessoas aí que acho que tem alguma chance de votar por um impeachment do Júlio, que seriam o Ferreira Alves e o Casal de Rey. O resto acho muito difícil. Pode acontecer uma pressão para renunciar, uma tentativa ali de arrumar uma saída que seja mais digna para todo mundo, mas eu não vejo esse conselho produzindo um parecer pelo afastamento do Júlio Casares. Importante também a gente citar que a decisão desse conselho ela não é vinculante, ela é opinativa. Então, ela não tem influência real sobre uma votação que viria depois no Conselho Deliberativo. Mas é um órgão, é uma coisa meio pro forma, e a gente deve ter ali talvez alguma pressão para que o Júlio renuncie, mas eu não vejo coragem nesse órgão para que haja uma votação. Pode ter um conselho, no sentido, o Júlio, é melhor que você se afaste. Isso. Aí a gente, Um acordão. Um acordo. Você se afasta, a gente tenta te salvar aqui no clube, mas... Essas horas o noticiário de futebol vira muito parecido com o noticiário de Brasília, né? Então a gente vai... Não, vamos fazer um acordão aqui o próprio tal. Ives Gandra. Ives Gandra era um jurista que estava aí defendendo a anistia dos golpistas de Rio de Janeiro. Exatamente. Você acha que ele vai pedir para condenar para condenar o Júlio? Ele queria anistiar os golpistas que estavam tentando, que quebraram o STF, quebraram o Congresso. Ele vai querer condenar o Júlio? Pois é. E tem só mais um ponto aqui, né? De todas as justificativas, eu estava relendo a matéria para ver se a gente deixou escapar algum ponto. Tem 2 pontos que a gente tem que trazer aqui, né? Em relação à justificativa, especialmente do Casares. Quando ele tenta falar sobre, não, olha, isso aqui é bonificação, ou SBT, ou Record, enfim. Primeiro ponto é a gente lembrar que não houve nenhum registro, pagamento de nota, imposto, enfim. Quando você recebe um valor desse, primeiro que você não recebe em dinheiro. Claro. Mas vamos imaginar que você tenha recebido em dinheiro, você registra isso, você avisa para a Receita, você emite uma nota no seu CNPJ, qualquer coisa do tipo. Primeiro ponto disso. E o segundo ponto é que também nesse relatório do COAF, que a gente teve acesso ontem, um destaque que eles dão o São Paulo, nesses 35 saques que fez na conta, na conta jurídica do São Paulo, não identificou um sacador. Porque assim, não existe a instituição depende de uma pessoa ir na boca do caixa ou uma pessoa contratar o carro forte. Não existe a instituição sozinha fazer esse saque. Então, é praxe que a instituição indique, olha, eu aqui na minha empresa vou identificar o Pedro, ele vai aí sacar 6 milhões de reais. Assina,
explica por quê. O São Paulo não explicou por quê e nem falou quem ia sacar. Simplesmente colocou um carro forte para fazer esses saques que a gente viu agora há pouco na tela. Então são explicações, por enquanto, frágeis do São Paulo. A gente trata com cautela porque a gente está acompanhando a investigação, a gente está esperando o que a polícia vai trazer. Certamente, o que eu e o Pedro a gente traz hoje já está atrás da investigação da polícia. A polícia já está na nossa frente, com certeza. E é por isso que eu sempre falo, continue aqui com a gente, que a gente está correndo atrás da polícia para poder trazer mais as